Fala galera do canal Wrestling em geral, aqui é o Zé, estou trazendo pra vocês mais um vídeo, galera. Sejam bem-vindos a mais um podcast pra falar sobre um show da WWE. Nesse caso é o show do Monday Night Raw, o último Raw antes do nosso War Games de sábado, Survivor Series de 2023. Então, sem mais delongas, você deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Acesse os patrocinadores do canal, ative o link na descrição desse vídeo pra você conferir conteúdos de kickbox Muay Thai para crianças e adolescentes, belezinha? Vai lá ver os treinamentos, os combates e tudo mais. Gente, seguinte, esse Raw marcou o retorno, ou quase isso, de Randy Orton, meus amigos. Pois é, né? Havia uma especulação de que o Orton aparecer nesse show do Raw, fazia 18 meses que nessa mesma arena do Raw ele havia tido seu último combate. E aí, chegando no Survivor Series, o Drew deveria entrar no time do War Games, e aí então ficaria sobrando uma vaga. Será que seria o Randy Orton? Survivor Series em Chicago. Aí muita gente também especulou de ser o CM Punk. E aí não foi exatamente da forma como acho que a gente esperava, mas deu pra entender por que fizeram da forma como fizeram. Então, vamos falar a respeito disso aqui na ordem certinha do show. Porque ele abriu com o Drew McIntyre, que na semana passada tinha feito a sua heel turn atacando lá então o Jey Uso, né? E se unindo ao Judgment Day. E ele fez uma promo abrindo o show que eu achei muito boa. Ele basicamente falou assim: por que vocês estão me vaiando? Deixa claro uma coisa pra vocês. Diferente do Jey Uso, eu não traí ninguém. O Jey Uso, ainda por cima, deveria me agradecer porque eu ataquei ele pela frente, não pelas costas como ele fazia comigo nos tempos de Bloodline. O que eu fiz com ele é apenas um pedaço do que ele fez comigo, de fazer eu ser derrotado na frente da minha família, dos meus amigos, do meu país. E outra coisa, eu nunca sequer recebi um pedido de desculpas do Jey Uso. Então como é que eu vou perdoar alguém que nem sequer veio se desculpar? Outra coisa, eu não estou no Judgment Day. Eu estou unido com eles para o War Games. E eu só fiz essa aliança com os caras do Judgment Day porque a Rhea Ripley me ofereceu algo que ninguém tinha me oferecido antes. O Jey Uso dentro de uma jaula. É tudo que eu quero. Cara, eu achei sensacional porque assim, não dá pra você discordar de nada do Drew. Realmente o Jey Uso nunca foi pedir desculpas pra ele. O Jey Uso, ele fez o Drew McIntyre se ferrar contra o Roman Reigns, do país do Drew McIntyre, com os amigos dele lá, com parentes, tipo, fora as outras derrotas que o Drew teve, no caso do Jey. E o Drew fez questão de ir na frente do Jey, fazer isso na frente dele. E gostei mais ainda dele falar: eu não entrei pro Judgment Day, eu não entrei, não faço parte do grupo, é uma aliança temporária. Gostei. Era isso mesmo que eu esperava, sabe? Então, foi assim, muito legal mesmo essa caminhada. O Jey Uso, por sua vez, ele vem ali falando que o Drew cometeu um grande erro em fazer essa aliança com o Judgment Day. E que no fim das contas, ele vai se dar muito mal com isso e blá blá blá. Aí vira ali uma confusão ali entre as equipes, né? A equipe do Jey Uso, Cody Rhodes, Sami Zayn, Seth Rollins entra, fica encarando ali o Judgment Day junto com o Drew McIntyre. E aí o Adam Pearce vai e avisa: ó, não quero confusão essa noite. Vai ser o seguinte: até o final desse show do Raw, vocês vão ter que definir todos os integrantes, todos os 5 lutadores que vão estar ali então no War Games, certo? Porque aí você tinha confirmado o Jordan Devlin, o Finn Balor, o Dominic, o Damian Priest e o Drew McIntyre agora entrando, né? No time do Cody Rhodes faltava um cara. E aí ele falou: ó, até o fim do Raw vocês vão ter que confirmar, e se vocês não confirmar, eu que vou escolher por vocês. E vai ter um combate também aí para ver quem vai ter a vantagem no War Games. E aí vocês escolhem seus representantes. O Drew queria ser o representante e do outro lado o Jey Uso. Então parecia que ia ser Jey Uso contra Drew. Isso realmente se confirmou. Nos backstage teve lá várias conversas. O Damian Priest questionando a Rhea Ripley não ter consultado ele, sendo que ele é o líder. Ela falando que só sabia que o Drew ia topar naquela noite. O Drew chegando nos caras e falando que não gosta de nenhum deles, mas respeita eles naquele momento. Ia representar eles ali contra o Jey Uso, mas não queria que ninguém fosse lá ajudar ele, que ele dava conta sozinho.
Do outro lado, todo mundo aconselhando o Jey Uso a não topar, o Jey Uso quis ir, e aí eles deixaram o Jey Uso ir. Então, o Cody Rhodes disse que ia ligar para um amigo dele para ver se um amigo dele topava. Mais tarde ele até avisa, né? Ah, meu amigo topou. E aí ficou por isso então. A gente ia saber só depois quem que seria esse último integrante aí a participar dessa equipe. Beleza? Seguindo o show, a gente teve ali então a menina Nia Jax enfrentando a Raquel. E meus amigos, eu vou mostrar as imagens na sequência dessa luta. Eu não sei se isso foi uma luta ou se foi aí Bom, vou deixar que vocês vejam. Por exemplo, você tem esse movimento aí, né? Que é basicamente uma naquela posição meio que de 4 e a outra vindo com a mãozinha assim, ó. Um vai Sabrina. Na sequência a gente tem isso daqui, ó. Que é basicamente ali uma no corner e a outra esfregando ali os seus glúteos no rosto da outra. Aí tem essa daqui também, ó. Essa daqui eu não posso falar exatamente o que é, mas dá pra entender, né? Dá pra entender mais ou menos ali. É quando... Enfim. Estranho, né? Muito estranho. E sequencialmente isso, né? E aí pra encerrar essa daqui, ó. Pra encerrar, essa posição também é muito conhecida, né? Geralmente não é feita por duas mulheres. Geralmente é um homem e uma mulher, mas... Dependendo do que você comprou pra usar na outra, dá pra ser feito também. E é isso. Diz que foi uma luta. E a Nia Jax ganhou da Raquel, né? Bom, na sequência a gente teve lá o combate da Becky Lynch contra a Xia Li. Um combate da chinesinha contra a irlandesa, preparatória. A Becky Lynch ali, ela logo foi surpreendida ali também pelo Damage Control presente nesse show do Raw. Virou uma pancada ali, porque depois veio a Shotzi. E aí então, enfim... Vai ter esse combate aí no War Games, a gente já falou disso a respeito, inclusive as prévias saem essa semana. A gente teve aí então, depois na sequência, o Johnny Gargano indo enfrentar o Ludwig Kaiser, que estava alegando que o Giovanni Vinci vinha atrapalhando ele ultimamente, para ir não lá atrapalhar ele novamente. No fim das contas, o Giovanni Vinci até vem no meio da luta, mas o Kaiser se distrai. E aí o Johnny Gargano ganha dele com o DDT. O Gunther vai lá cobrar do Kaiser e elogiar o Giovanni Vinci mais uma vez. Tá meio que nesse estilinho ultimamente, né? A gente depois também teve ali um combate 4 fatais de tags para ver quem seriam as próximas desafiantes ao título de tags. E aí depois ali de uma bela disputa, a nossa querida Natália junto com a Tegan Nox ganharam o combate. Que por sinal o Instagram da Natália... Tá demais, hein? As últimas duas postagens... Vai lá. Eu não sei que hora que você tá assistindo o vídeo, mas vai lá que você vai entender. Tá demais a Natália. Que é isso? Por mim, vira campeã. Pode virar campeã, Natália. Você está merecendo, se dedicou bastante por isso. E continue assim. Aí depois o The Miz estava presente ali para mais um segmento com o Gunther. O Gunther voltou a alegar ali que o Miz não tem o respeito dele, não merece estar naquele mesmo ringue. O Miz vai falar ali para ele que ele vai entender o que é respeito quando ele se tornar 9 vezes campeão intercontinental. E aí o Gunther vai e fala que apesar das grandes conquistas que o Miz teve no passado, desde que ele chegou na WWE, ele vem destruindo cada um dos heróis da infância dele e que acha que o Miz merece ser humilhado aí para entender isso, né? Aí os dois ali acabam indo para as vias, o Gunther até levava uma vantagem, mas o Miz faz um golpe baixo nele e depois faz um Skull Crush finale, né? Mostrando que o Miz, apesar de ser zebraça contra o Gunther, não pode ser subestimado, afinal de contas ele pode se tornar o maior campeão intercontinental da história em termos de conquistas, né? Chegar a 9, empatar com o Chris Jericho. E é o rei da malandragem, né? Deu pra ver que ele não é porque tá agindo como babyface que vai deixar de roubar, não. Ele vai usar todas as armas possíveis pra tentar derrotar o Gunther. Não me parece ser clima pra fim de reinado do Gunther. Então não acho que isso acontecerá por agora. Mas veremos. Acho que pode ser uma defesa significativa pro Gunther nesse Survivor Series, né? A gente depois teve ali, então, o Nakamura indo enfrentar o Chad Gable, né? E sem novidades ali, um combate até que animadinho, mas o Nakamura no final faz um rolamento e derrota o Gable. É o seguinte, só pra explicar aí pra uma galera, que a galera... enfim, tá chegando no Survivor Series, né? A gente já sabe que o último integrante aí do time do Cody Rhodes não é o CM Punk, igual alguns imaginavam. Que aquilo nem faria sentido, porque não tem nada a ver com essa treta. O Orton também não tem, que a gente já vai falar na sequência, só que o Orton,
ele pelo menos ainda é amigo do Cody Rhodes, então faz sentido. O Punk não tem nada a ver com essa situação, não é amigo de ninguém ali. Então não seria um retorno do CM Punk que faria sentido. A única coisa que poderia ali encaixar é que é em Chicago, pronto. Mas só, não tem um segmento ali ideal para um retorno do Punk, não tem ele confrontando algum campeão. Alguém de algum dos times vai lesionar e ele vai substituir. Pô, é muito pobre, sabe? Um retorno de 9 anos do Punk pra WWE ser num time assim é estranho, sabe? Acho que fariam algo mais caprichado. E ainda mais, faltando 2 meses pro Royal Rumble, eles podendo usar essa arma no Royal Rumble, vão usar no Survivor Series? Não dá. Mas teve... Não é nem rumor. Isso aqui não é nem rumor, não é notícia, não é nada do tipo. Basicamente teve fãs que no Twitter falaram: o Nakamura, como fez o GTS, imagine só se ele no Survivor Series aparece e faz um desafio aberto e o CM Punk aceita, né? E foi isso. Não tem rumor, não foi site que noticiou. Basicamente, algum fã no Twitter começou a dar essa ideia de booking e os outros fãs compraram. Aí, claro que um outro site e canal falaram a respeito, né? Os fãs estão especulando para ganhar clique, óbvio. Não tô julgando. Mas só para vocês entenderem, não tá anunciado nada sobre isso. Não é que tipo tem um anúncio sobre o Nakamura. O Nakamura falou em uma promo que vai estar no Survivor Series, que vai ter desafio aberto. Até o momento não teve nada disso. Foi um fã que deu a ideia lá no Twitter e os outros espalhou. Então assim, não fica esperando. Eu tô vendo muita gente esperando. Nossa, mas quem será que vai aceitar o desafio aberto do Nakamura? Mas que desafio aberto? Não tem nada marcado pro Survivor Series. Então já estão pensando em quem será que vai aceitar, sendo que nem sequer tem esse anúncio que ele vai fazer o desafio, sabe? Não é como se ele tivesse realmente falado: vou fazer um desafio aberto, e aí a galera estivesse especulando: será que vai ser o Punk? Será que vai ser o Kevin Owens? Será que vai ser o Ted DiBiase? Será que vai ser o Chris Benoit? Não tem nem sequer o anúncio de que ele vai fazer um anúncio de desafio aberto. Então, é só pra vocês entenderem, pra não chegar no Survivor Series e ter gente perguntando: mas não ia ter o Nakamura contra... tá ligado? Presta atenção da onde você tá lendo as coisas. Presta atenção se existe rumor. E mesmo que se existe rumor, ainda assim seria rumor. Não seria nada de notícia. Nada de uma fonte que vazou o negócio. Seria um rumor. Nem rumor tá ligado? É uma coisa que eu poderia especular aqui como fã, sabe? Criar aqui, eu acho que nesse Survivor Series o Broom Breaker pode estar presente porque ele vai pro main roster algum dia, então aí ele aparece, desafia alguém do roster principal e o Kevin Owens aceita e os dois começam uma rivalidade, tá ligado? Eu não tenho fonte, eu não tenho rumor nem nada, e basicamente eu pensei aqui nessa ideia e eu acho que encaixaria porque sim. E aí, você acredita? E aí começar a espalhar e viralizar, porque é aquilo, a galera quer acreditar no que ela quer acreditar. Então quando você dá esse tipo de munição, a galera aceita e dane-se. Dito isso, a gente teve ali na sequência então lá o combate do Drew McIntyre contra o Jey Uso. De fato, o Judgment Day não veio. O Drew McIntyre derrotou o Jey Uso. Depois da luta, aí a Rhea Ripley vem ali pra falar pra seguir atacando o Jey Uso. Aí o Jey Uso revida, vem o Judgment Day pra ajudar o Drew. E aí sim aparece a aliança ali do Cody Rhodes, Seth Rollins e Sami Zayn. E aí então o Cody Rhodes pega o microfone e fala: eu tenho o quinto integrante. É bom que vocês tenham chamado o Drew, porque o meu quinto integrante aqui, ele é muito importante. Ele é alguém que tem um legado, legacy. Aí o pessoal já associou: legacy, Randy Orton. Ele é o ex-Predator. E aí a galera na arena começando a gritar: Randy, Randy, Randy. E ele falou: é exatamente isso que o público tá dizendo. E depois, pra quem tinha dúvida se realmente ele se referia ao Randy Orton, nas redes sociais a WWE já meio que confirmou ali que é o Randy Orton o último integrante, né? Já colocou já oficial ali no combate, tá aqui o rostinho dele. O Randy Orton retornará então dia 25 de novembro nesse Survivor Series. Vamos lá. Por que a WWE fez isso? Como o Survivor Series é em Chicago e a WWE queria fazer um grande retorno, se não é pra ser o CM Punk, ela tinha que anunciar antes, porque cara, não ia ter como. Se os caras deixam na dúvida quem que vai ser e chega na hora qualquer um, não precisa nem ser o Randy Orton, mas qualquer um que não seja o CM Punk,
haveria uma sensação de frustração por parte dos fãs. Eles ficariam meio que frustrados, pô, tava esperando o Punk, né? Ah, mas é um absurdo isso, porque, pô, o Randy Orton tem um retorno super da hora. Sim, eu concordo com vocês. Só que a gente tá falando de uma mente imbecil, uma mente bitolada. Ah, eu já falei isso em outros vídeos, vou falar. O fã do CM Punk atual, ele é o fã mais fanático da história do Pro Wrestling. Não existe outro caso de fanatismo tão grande quanto o fã atual do Punk. Então sim, seria um absurdo aparecer o Randy Orton e ter gente decepcionado. Mas você tem que entender que você não tá lidando com pessoas normais da cabeça. Você tá lidando com um fã do Punk. O fã do Punk, ele é um cara que ele tem que tomar clonazepam, que ele tem que tomar diazepam, que ele tem que tomar escitalopram, que ele tem que tomar todos os tipos de tarja preta possíveis. Pra ele poder se parecer com um ser humano normal. Nem assim ele fica normal. Então, pensando nesse tipo de fã imbecil, a WWE tem que avisar antes. Infelizmente, a gente não pode guardar essa surpresinha. Então estamos avisando antes, vai ser o Randy Orton, tá? Então ele não vai retornar nesse Raw, que a gente quer deixar o retorno dele pra ser no Survivor Series, um retorno mais grandioso. Legal, assim. Mas a gente tá avisando antes, tá bom? Pra vocês não pensar que é o Punk, tá bom? Pode ser, beleza? Mas ainda assim não é o suficiente, tá? Ainda assim vai ter gente assistindo, esperando o Punk aparecer em algum momento ali, nem que seja no combate de divas, ou então torcendo pra alguém ser lesionado e o Punk pegar a vaga, que eu vi um comentário, cara. Na boa, um cidadão desse tinha que levar uns tapas. O cara, ele falando que tomara que alguém lesione o Orton e o Punk pega a vaga dele. Pô, pelo amor de Deus. Se o cara ainda falar, lesione o Sami Zayn, lesione o Jey Uso e o Punk pega a vaga, beleza. Não, ele quer que lesione o Orton, 18 meses afastado, quando finalmente vai retornar, ele quer que lesione o Orton pra vir o Punk no lugar, sabe? Esse é o tipo de fã do Punk que eu tô falando. Que não adianta mais você convencer, conversar, no diálogo com as palavras. É na violência, é na força o fã do Punk hoje. Só na força que você vai resolver, tá ligado? Eu já falei, segreguem fãs de Punk da vida de vocês. Você tem um fã do Punk no grupo seu, você bane. Você tem um cara que é amigo seu, é fã do Punk, para de falar com ele. É assim que você vai resolver. É na base do boicote, na base da censura. É assim que você vai resolver. Você não vai resolver de outro jeito. Eles estão num nível, num estágio, que só ativando o botão Xandão com eles, tá ligado? Então não dá, não dá. Então a gente deixou de ter um retorno legal do Randy Orton de surpresa, porque senão o fã do Punk ele ia destruir a arena. É esse o nível que chegou. Por isso que é perigoso o fanatismo no wrestling. Por isso que é perigoso. A gente chegou nesse nível. Que o Orton... O retorno do Orton não era pra ser nesse Raw. Então, tipo assim, a galera ficou decepcionada. Eu queria ver o Orton no Raw. Não era pra ser no Raw mesmo. Desde o começo era planejado pra ser no Survivor Series. Só que o anúncio teve que ser no Raw. Porque senão ia decepcionar a galera. O Randy Orton, hein? Um que pode ser o maior campeão mundial de todos os tempos. Em algum dia. Esse cara, você precisa avisar antes que vai retornar, porque senão os fãs fanáticos lá do maluco vão estragar o bagulho. Né? Significa que o Punk não vai retornar mais, então, tá confirmado? Não, também não é assim. Como eu disse, pra agora não encaixaria, apesar de ser em Chicago. Mas, se os caras têm algum acordo com o CM Punk, e não vamos ignorar, teve várias referências ao CM Punk ao longo desses últimos Raws. Eles podem estar guardando pro Royal Rumble, gente. O Royal Rumble é daqui 2 meses. Pô, dá pra você guardar uma carta gigante dessa pra lá e sim, o Punk retornar. Então, assim, se passar do Royal Rumble e o Punk não retornar, aí realmente eu acredito que não tem como, não vai rolar. Mas até lá, tem como sim. Dito isso, vamos falar sobre o Orton? Pô, que legal que vai ter o Randy Orton de volta. Nossa, eu quero ver a cena dele inteira. Mano, 18 meses sem Randy Orton. Quase aposentado. Chegou perto de aposentar, né? E talvez possa ser até a última caminhada dele pela lesão dele que ele sofreu. E a cirurgia que teve que passar. Diz a lenda que poderia ser até a última caminhada dele. Seria bem interessante ver isso. Nesse meio do caminho, perdeu o Bray Wyatt, que era um grande amigo dele. A esposa do Randy Orton falou que ele ficou bastante desolado, assim. Então, pra ele vai ser um momento muito interessante. Eu acho, se tivesse uma apostinha assim, eu jogava uma fezinha. Eu acho que ele vai chorar na entrada. Eu acho que ele vai se emocionar. Porque, cara, você viver isso durante anos, ficar tanto tempo ausente, chegar perto até de as pessoas dizerem você não pode mais lutar, e se voltar, nossa, vai ser sensacional, cara. E assim, mais uma geração SBT, né? Hoje em dia você só tem o Rey Mysterio aí
da nossa geraçãozinha lá, na ativa, e aí o Orton retornando agora também vai dar um gostinho de querer assistir. E o Orton ele é demais, né, cara? Pode ter uma história dele com o Cody Rhodes, inclusive. De início eles vão ser amigos. E eu acho que o Orton tem que vir em babyface mesmo. Um retorno de 18 meses tem que vir com o cara do bem. Mas futuramente uma rivalidade dele seria legal. Com o Cody Rhodes numa outra fase, pegando o Randy Orton, imagine só. E tem o Jey Uso, que quando recebeu essa notícia ficou em choque. Por quê? Na storyline, quem lesionou o Randy Orton, vamos lembrar, foi a Bloodline. Foi o menino Jey Uso junto com o Jimmy. O que o Randy Orton estará pensando ao entrar num time que tem o Jey? Será que ele vai ter os mesmos sentimentos que o Drew McIntyre teve? Eu acho que ia ser muito legal e é muita cara do Randy Orton participar do time, ganhar. Acabou a luta, o RKO no Jey Uso vai embora. Ou no show seguinte, no show do Raw, o RKO no Jey Uso, pra mostrar que, mano, beleza, mas eu não gosto de você. Tipo isso. Eu acho que ia ser muito legal, cara. Ia ser muito legal se eles aprontassem uma dessa. Eu só não gostaria que ele traísse no meio da luta, sabe? Aí não, aí a gente não precisa. Mas estou empolgadaço pra ver o Randy Orton. Será que vai ter o RKO na Rhea Ripley? O cara que mais bateu em mulheres na WWE, no sentido wrestling, entretenimento. Ó, não me cancelem. Sentido wrestling, entretenimento. O nome que mais bateu em mulheres na WWE foi o Randy Orton, né? Ao longo da história, teve algumas lutas, alguns Royal Rumbles, alguns segmentos ali que ele atacava, entendeu? Ó, é disso que eu tô falando, tá? Aqui, ó. Então, eu acho que vai ser legal. Nossa, dá pra fazer muita coisa com o Randy Orton nessa luta. Dá pra ele atrair o Cody, dá pra ele atrair o Jay, dá pra ele dar o RKO na Rhea, dá pra dar o RKO no Dominic. Nossa, o RKO no Dominic. A arena vai à loucura, cara. Nossa senhora, vai ser muito legal, cara. Muito legal. É isso, galera. Um abraço, até a próxima e fui.